Sejam bem-vindos ao Golden Reporter. No programa de hoje falaremos sobre as coisas divinas. O que são? Para que servem? Onde são obtidas? Saibam mais com o nosso especialista em campo, o Dr. Espírito. Boa tarde, senhoras e senhores. Vocês certamente já ouviram falar sobre o Dofus Ocre e sua quase infinita missão chamada Colheita Eterna. Uma missão que eventualmente pede para você capturar 286 arquimonstros no jogo. Se você não sabe do que eu estou falando, confira esse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, que explica um pouco mais sobre o Dofus Ocre e sua missão. A questão é, encontrar arquimonstros depende muito da sorte e da quantidade de jogadores perambulando pelos mapas no momento. Na atualização 2.63, a Ankama resolveu dar uma leve modificada nessa missão e suavizar a jornada para nós, buscadores do grandioso Dofus Ocre. E assim nasceram as coisas divinas. Essas coisas são uma espécie de ficha ou moeda. Quando você junta coisas divinas o suficiente, você pode comprar uma caixa clone, que contém um arquimonstro aleatório dentro dela. Então, essas coisas divinas nos auxiliam ao longo da missão Colheita Eterna, para que não precisemos depender completamente da sorte e da movimentação atual no servidor. E como elas são obtidas? Há duas formas de se obtê-las. A primeira é a forma original, vamos dizer assim, que está sempre disponível no jogo. Como vocês devem saber, apenas uma pessoa na luta pode capturar a alma dos monstros que vocês estão enfrentando. Então, vamos supor um cenário imaginário onde você está jogando com seu amigo e vocês encontraram um arquimonstro. Quem vai capturar? Quem vai ser deixado para trás sem nenhuma única almazinha? É uma escolha difícil e, talvez, até injusta, não é mesmo? Antigamente, um dos jogadores capturaria a alma do arquimonstro e o outro sairia de mãos abanando. Felizmente, a Ankama implementou as coisas divinas. E agora, nessa mesma situação, um dos jogadores captura a alma e todos os outros jogadores que participaram desse combate, mas não capturaram a alma, ganham uma coisa divina. Ou seja, foi uma ótima ideia para incentivar outras pessoas a ajudarem seus amigos ou até mesmo desconhecidos a capturarem arquimonstros e ganharem algo em troca. No entanto, tome muito cuidado ao convidar estranhos para te ajudarem a capturar arquimonstros. Eles podem roubar a alma do seu arquimonstro. Então, resumindo, em todo combate contra um arquimonstro que foi capturado, os jogadores que não tiverem capturado um arquimonstro ganharão uma coisa divina. Essa é a forma principal de se obter coisas divinas. A segunda forma é através do evento Colheitadeira, que a Ankama faz de vez em quando. Falarei mais sobre esse evento depois que eu terminar as explicações sobre as coisas divinas. E onde podemos trocar essas coisas divinas pelas caixas clones que contêm os arquimonstros? Com o NPC Jikel, lá na ilha de Otomai. Ele fica no mesmo mapa que o próprio NPC Otomai, lá no topo da árvore Rakan, em -5515. Dica: utilizem a poção de Otomai para serem teletransportados diretamente até Otomai, para não ter que fazer o longo caminho da árvore Rakan. No entanto, esse NPC só aparece e disponibiliza as trocas das coisas divinas por caixa clones após você completar a missão chamada A Lei do Mais Forte, que é a segunda missão do sucesso Ocre de Âmbar. A primeira missão é basicamente apenas falar com a Meriana em -6, -3 e depois falar com o Otomai. Aí, já no Otomai, você começa a missão que desbloqueia o NPC Jikel e te permite comprar caixa clones com suas coisas divinas. É uma missão bem direta, sem muitas complicações. Uma vez que você desbloqueia a lojinha do Jikel, você vai perceber que existem diversas caixa clones diferentes. Não se assuste, não se preocupe. É bem simples. Existem 15 etapas de arquimonstros na missão Colheita Eterna, totalizando 286 arquimonstros. Você pode comprar uma caixa clone mais barata, que custa 3 coisas divinas, mas essa caixa clone conterá um arquimonstro aleatório dentre todos os arquimonstros. Essa é uma boa opção para quem não tem nenhum arquimonstro, mas não é uma opção boa para quem já tem muitos arquimonstros e está buscando algum deles especificamente. Todas as outras opções de caixa clones são numeradas de 20 a 34, que são as etapas dos arquimonstros da missão do Ocre. Essas caixas conterão apenas arquimonstros da etapa do número delas. Por exemplo, se você comprar a caixa clone de numeração 20, ela com certeza conterá algum dos arquimonstros necessários para a etapa 20. Essa opção
custa o dobro da caixa clone completamente aleatória. Então, deve ser comprada com cautela e planejamento. É interessante dizer que você pode comprar essas caixas clones para vendê-las. Então, elas não precisam ser utilizadas diretamente por você para completar a missão do Dofusocra. Pode ser uma boa fonte de renda também. As caixas clones específicas são comercializadas nos mercados de almas em Bonta ou Brakmar. Já a caixa clone geral é comercializada no mercado de consumíveis, presente em qualquer cidade. Após comprar a caixa clone, você ainda terá que batalhar contra o arquimonstro e gastar uma pedra de alma para capturá-lo. Para fazer isso, basta sair da cabana do Tomai e ir um mapa para cima. Neste mapa há um NPC chamado Arquiclone Misterioso. Primeiro você precisa usar a sua caixa clone no seu inventário. Caso você tenha a caixa clone completamente aleatória, você precisará usar a caixa clone específica que será obtida ao usar a caixa clone geral. Após usar a caixa clone específica nos seus itens consumíveis, você recebe um item de missão chamado Arquiclone Misterioso. Após estar em posse desse item, basta falar com o NPC Arquiclone Misterioso para iniciar a luta contra o arquimonstro aleatório que você recebeu. Não se esqueça de equipar a pedra de alma e utilizar o feitiço de captura de almas, senão você perderá essa caixa clone e esse arquimonstro. Agora que você sabe tudo sobre as coisas divinas, o que elas são, para que elas servem e como obtê-las, vamos voltar a falar do evento Colheitadeira, que é a segunda forma de obter as coisas divinas, como eu mencionei anteriormente. Temos um evento desse começando em breve, começará no dia 5 de maio de 2023 às 10 horas do horário de Brasília e durará até a manutenção no dia 9 de maio de 2023. De vez em quando, a Ankama faz esse evento onde chefes de calabouço passam a dropar coisas divinas. Então, você pode escolher farmar calabouços para obter as coisas divinas, no lugar de contar com a sorte de achar arquimonstros. É extremamente importante que ao começar o evento você vá para o mapa 4.4 e fale com o NPC Gobaiote para obter o seu caça-coisa. Esse item de missão permitirá que você drope as coisas divinas nos calabouços enquanto esse evento durar. Antigamente, calabouços com múltiplos chefes, como a Dimensão das Gelatinas ou o Conde Trás pra Frente, junto com algum de seus tenentes, dropavam mais coisas divinas, por terem mais chefes de calabouço na mesma luta. Hoje em dia, esse não é mais o caso. Calabouços com múltiplos chefes contarão apenas como um chefe só. Outro detalhe é que as chances de se obter coisas divinas são maiores nos calabouços da sua faixa de nível. Existem 5 faixas de nível, como podemos ver aqui. De 0 a 59, de 60 a 99, de 100 a 139, de 140 a 189 e de 190 a 200. Então, se você pretende farmar muitas coisas divinas, escolha um calabouço da sua faixa de nível para maximizar suas chances. Como eu disse, o evento começa dia 5 de maio de 2023, então, boa sorte no farm, pessoal! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!